Amém. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre fundamentos da mordomia cristã. Nosso desejo é de avançar no Senhor em maturidade. E não se espante se nesses dias algumas coisas suas forem expostas. É Deus tirando do fundo do baú de sua vida aquilo que precisa ser tratado. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. A partir do versículo 42. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse seu servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber, a embriagar-se. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Pai, fala conosco através da tua palavra, acrescenta a tua bênção sobre nós. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, e que essa palavra seja como um flecha aos nossos corações, nos impulsionando a viver a tua verdade e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar conta de tudo quanto recebemos dEle. E qual é o significado de mordomia? Primeira coisa, a palavra mordomo, ela vem do latim, que é majordomo, e significa o criado maior da casa. Administrador dos bens de uma casa, ecônomo. Isso está no dicionário Aurélio. Então, a palavra mordomo, ela é derivada do latim, que é o maior criado da casa. Então, quando pensamos em mordomo, sempre nós pensamos em James, né? O mordomo de toda a casa rica americana. Todo mundo aqui assistiu algum filme que tinha um James cuidando, principalmente Riquinho, filmes bem antigos. Então, sempre tinha um James, que era o mordomo que cuidava da casa. Era o maior cuidador, o maior criado da casa, que mexia com as finanças e etc. E mordomia, que é o ato de ser mordomo, a palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Sua origem está no termo grego, que é oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, Lucas 16, 2 a 4. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Uma coisa é interessante, que ao longo dos tempos eu fui meditando sobre mordomia, e muito quando se fala sobre mordomia, por essa palavra derivar de algo como algo financeiro, como nós vimos aqui, que no grego é oikonomia. Então, tende-se a economia, a organização. Só que uma coisa interessante é que precisamos encarar que a vida que Deus nos deu, ela engloba o todo. Nós agora fizemos o ato de dízimos e ofertas. Para alguns irmãos, a oferta, o dinheiro, não é algo espiritual. Mas isso está errado, porque a Bíblia, em Mateus capítulo 6, ela nos mostra que o dinheiro é muito espiritual. Como? O Senhor Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, senão vamos agradar um e decepcionar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao
dinheiro, que em umas versões dizem a Mamon, que é o Deus que controla na esfera deste mundo, tá? Na esfera deste mundo, desta era presente, ele controla o desejo exacerbado pelo dinheiro. Quinta-feira estávamos estudando sobre práticas da vida cristã, estávamos falando sobre a questão de tribulações, de provações, de tentações. Entendemos que quem é tentado é pelo diabo, quem é provado é por Deus, porque Deus ele não tenta ninguém, como diz a palavra do Senhor em Tiago capítulo 1. Então Deus não está tentando você, o diabo está te tentando, Deus está te provando, e precisamos entender o que é tentação e o que é provação. Se você não pôde vir, acesse nosso canal do YouTube, você vai ver lá a mensagem para você assistir, ouvir, vale muito a pena. Então, nós estávamos vendo isso e compreendendo que a riqueza, ela faz parte, ela pode ser um agente do diabo contra o nosso avanço em Deus. Por quê? Linkando com Mateus capítulo 6, vai dizer que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E a palavra também do Senhor diz que o problema não é a riqueza, mas era o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. Quando se fala amor, se fala algo que eu faço sem medir esforços para alcançar. Certo? Quando você pergunta sobre amor para alguém, você geralmente está perguntando sobre prova de amor. Chega Poliana para Rafael: prova o seu amor por mim, emagreça 15 quilos. Aí Rafael comprou uma bicicleta. Mas só que Rafael diz: eu primeiro me amo para depois lhe amar. Aí ele demorou uns meses para subir na bicicleta, para montar a bicicleta. Quando se fala sobre amor, geralmente se fala sobre prova de amor. Então, se eu tenho amor ao dinheiro, eu provo esse amor com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço. Então, a riqueza, ela não tem problema. Por quê? Porque se a palavra diz que Deus é dono do ouro e da prata, se tudo que Deus fez foi abundante, presta bem atenção, quando o povo estava no deserto, para construir o templo, Deus não disse assim: pega o resto que vocês têm aí, pedaço de pau velho, entendeu? Pegue qualquer pedra e construa algo para me adorar. Deus falou isso? Não, ele deu todas as medidas como deveria ser feito. Deus explica como quer, como deve ser feito. Por quê? Porque Deus sabia que tudo que ele dava aos seus filhos era sempre o melhor. Então ele não estava esperando o pior dos seus filhos. Ele estava sempre esperando, na verdade ele está sempre esperando o melhor. Então ele diz: pega do ouro que vocês têm, façam isso, façam aquilo. Agora, qual é o problema na nova aliança? É que na nova aliança nós queremos desqualificar a soberania e grandeza de Deus, para só tratar ele como um Deus de amor, como se o amor fosse isso. Entendeu? Como se Deus fosse gente normal, igual a mim e a você. Não, Deus não é gente normal igual a nós. A palavra diz que Jesus Cristo, seu Filho, se fez homem para morrer pelos nossos pecados. Aí veja o quão Deus é sério no que Ele faz, no que Ele manda, que Ele mesmo sendo Deus, Ele não poupa o seu Filho, para que cumprisse a sua palavra, e que na morte de cruz houvesse um resgate em nossa vida. Você está aqui porque Cristo um dia pagou a sua conta. Então, Deus ele está em busca de coisas excelentes. Ele está em busca de levantar pessoas que estão na lama. Deus está em busca de mostrar aos seus filhos o amor que Ele tem, de guardar mediante as tribulações, de guardar mediante as provações. Agora, se nós tratarmos a Deus somente como se Ele fosse um colega nosso, se tratarmos Jesus como qualquer coisa que aconteceu, não levarmos Deus a sério, nós vamos enveredar para o engano que o diabo deseja que nós caminhemos. Tanto faz como tanto fez estar cultuando a Deus, tanto faz como tanto fez a minha vida, porque Deus me aceita. Eu já falei isso para vocês. Deus ele não nos aceita, Deus ele nos recebe como estamos e nos alinha para sermos como Ele deseja. Até porque agora nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus.
comprados pelo sangue de Jesus e fomos resgatados. E você pode até pensar, poxa, que conversa difícil, mas é isso mesmo. Por que essa conversa é tão difícil? Porque você imaginar que Deus sai da sua soberania, encarnado no seu Filho, para que ele viesse como homem. O próprio Deus está servindo aos homens, cuidando, alimentando. Imagine comigo Jesus em toda a sua glória e diz, eu vou lá por eles. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então você observa aí, João 3,16, que para muitas pessoas é uma coisa muito simples, e para mim não é simples. O que João estava escrevendo, eu tenho um amigo que ele diz assim, eu acho que João, quando recebeu aquela revelação, ele demora a escrever aquilo, porque ele não consegue comparar o amor de Deus a nada que ele já viu nessa vida. Já parou para pensar nisso? Ele está escrevendo, porque Deus amou, mas amou como? Como o pai ama seu filho, como uma mãe ama seu filho. Deus amou. Pastor Rodrigo, que estava aqui no culto festivo do meu aniversário, disse, eu não faria o que Abraão fez. Ele disse, sendo sincero, eu não conseguiria fazer aquilo. Mas na verdade, no dia da aprovação, aqueles que estão no Senhor, eles conseguem ser encorajados por Deus e recebem uma medida de fé que você nem imagina para cumprir aquilo que Deus deseja que você faça. Mas voltando a isso, sabe, queridos, quando Deus está lá entregando o seu filho, ele está escrevendo, ele não consegue comparar nada. Ele só diz que Deus amou o mundo de tal maneira que foi inexplicável. A maneira como Deus faz isso. Então agora, a vida que nós recebemos, ela é muito preciosa para ela ser somente elencada de forma humana e vazia. Como assim? Hoje nós queremos ter alta performance. É muito falado sobre alta performance. Alta performance do corpo, alta performance do intelecto. Quando chega na alta performance espiritual, a maioria dos coaches evangélicos tropeçam. Por que eles tropeçam? Porque não tem como você mensurar, equalizar e colocar num Canva, quem aqui entende um pouquinho disso, não tem como você botar num Canva e passar da primeira linha sobre uma vida com Deus. Nossos pastores e alguns irmãos têm muito contato com a igreja na Coreia do Sul. Eles já foram lá, são pessoas de muita oração. A nação, ela vive dedicada à oração de tamanha forma que mudou a política do país. Para vocês terem ideia, nós aqui no Brasil saímos às ruas para protestar. Lá na Coreia, eles fizeram uma estratégia que todo o corpo de Cristo deveria fazer. Eles pararam a nação para orar, para que Deus fizesse alguma coisa. Isso depois da Guerra das Coreias. O país que era quase o último no ranking da economia mundial. Preste bem atenção, o país era quase o último na economia mundial. Passou para a 10ª potência do mundo da economia. Na maioria das igrejas, elas têm oração da madrugada. Tem uma luzinha vermelha, igual aquelas que fica piscando quando nos prédios em relação a helicópteros. Então, nessas igrejas lá, tem uma luzinha vermelha. Quando você passa de madrugada, aquela luz está acesa, significa que tem um povo orando. Irmãos, não é a oração, aquela do ciclo de oração que vem 2, 3. Não é aquela oração de início da manhã, né, que as igrejas fazem que vai. Não, eles viram com os próprios olhos e disseram assim, pastor, tem culto lá de madrugada que vai mais gente do que um culto oficial da igreja, do domingo. E é uma igreja, é um povo prostrado em oração. Aí eu te pergunto, a nação inteira, ela vive um ápice de avivamento? Não, tem problemas como todas as outras nações. Mas não adianta só dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se muitas vezes o nosso Deus é o dinheiro.
Se muitas vezes aquele que nos governa são as nossas necessidades. Por isso que eu digo que não tem como você colocar num Canva de apresentação, você pode colocar até hipoteticamente, mas nada vai passar do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Eu acho que você ficaria ali, olhando para aquilo, e não conseguiria dizer assim: eu estou amando a Deus mais do que todas as coisas, e ir para a próxima linha. Vocês estão entendendo? Porque Deus é tão grande, tão profundo, que nós vamos cada vez nos aproximando dele e vamos sendo impactados pelo conhecimento de Deus. Quando vamos conhecendo a Deus, nós somos muito impactados. Por isso que é necessário estudar a palavra, por isso é necessário nos debruçarmos em nossa casa para ler as Escrituras, para orar. Mesmo que você não possa ter muito tempo, mas um pouco tempo com qualidade vale a pena. Primeiro, para silenciar. Eu vejo, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando se fala sobre alta performance, por exemplo, eu estou com 126 quilos, aí eu quero emagrecer. Primeira coisa que vão dizer, eu tenho que mudar a alimentação. Aí eu vou, me dedico, compro uma coisa nova e tal, começo a fechar mais a boca, vou diminuindo. Eu estou me preparando para essa alta performance, dormir mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E às vezes você recebe da nutricionista, do médico especialista, uma cartilha do que tem que fazer. Mas na nossa vida em particular, a oração, a mordomia, o que eu estou falando fala-se sobre mordomia, porque mordomia não é sobre dinheiro, mordomia não é só sobre cuidar dos bens materiais e espirituais. O primeiro bem espiritual que nós recebemos para cuidarmos é a nossa vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então a primeira coisa que nós recebemos de Deus para cuidar foi a nossa vida. E esta, muitas vezes, é que nós colocamos como último para cuidar. Nós vamos nos entupindo de comida que fazem mal, não sei o que, e vai. Quando a gente chega no médico, está quase morrendo, aí você faz uma promessa para Deus. Vivemos de promessa em promessa, de propósito em propósito. Eu vou fazer um propósito porque Deus vai agir mais rápido. Só que o que eu quero trazer de consciência para nós é que o propósito de vida é sermos uma igreja que intercede. Quando os irmãos perguntam assim: pastor, como é o ministério de missões da igreja da Agape em Natal? Eu disse: não tenho. O ministério de missões é a igreja. E o pessoal não está acostumado com isso, porque a maioria dos lugares tem lá um ministério, um departamento, bota um irmãozinho que gosta de evangelizar, pega Tiago, tal, que gosta de evangelizar, falar com o povo na rua, tal, orar, conversar com um mendigo, não sei o que e tal, pega ele, bota lá, a responsabilidade é tua. Esse é o teu chamado, mas onde está escrito isso na palavra do Senhor? Duas coisas não estão escritas, direcionadas para um departamento. Elas estão destinadas para todos os santos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é falado para um grupo, estava falando para os apóstolos e os discípulos do Senhor. Então a igreja, ela vive esse ide. Não é um departamento que faz isso, é a igreja em coletividade. E a intercessão de todos os santos está comprovada na palavra que não foi um ministério que libertou Pedro quando estava preso na prisão. Foi a oração da igreja. Então a igreja se move em oração. A igreja se move em coletividade. Não vamos ficar colocando responsabilidade para a irmãzinha que gosta de orar. Pastora Keila, irmã Solange, irmã Leni. Elas gostam de orar. Mas a gente não vai jogar essa responsabilidade para elas e dizer assim: irmãs, vocês vão ser coluna de oração da igreja. Orem aí, faça teu trabalho, teu chamado. Não, esse é um chamado coletivo. Esse é um chamado nosso. Nós precisamos ter prazer em orar. Nós precisamos ter prazer em conversar com Deus. Agora, qual é o problema? Que em algumas denominações que eu passei, eu via que isso era um paradoxo. Por quê? Tinha um pastor que ele dizia assim: gente, orar dá trabalho. Eu ficava muito triste no culto, eu ficava: meu Deus. E me desculpe, quando eu ia pregar, eu dizia que orar não dava trabalho. Está rindo por quê, João Paulo?
É uma raiz de engano, minha gente. Orar não dá trabalho. O que dá trabalho é tentar fazer para que você se mostre que você ora. Para que você diga, meu Deus, eu faço isso, eu sou o crente que faço aquilo. Não, isso é engano do diabo na mente do povo que não está alinhado com a palavra do Senhor. Porque a palavra, toda vez que eu sou impactado por ela, o Senhor me chama a amar mais o outro, a ajudar o mais fraco na fé, não olhar para ele com ar de superioridade. Não posso olhar para o meu irmão com olhar de superioridade, porque eu conheço mais e ele conhece menos. Eu vou ajudá-lo. Não, irmão, calma, vem cá, traga aqui. Ó, a palavra mostra isso. E esse irmão pode dizer assim, ele pode ser orgulhoso e dizer, não, o senhor está errado. Ok. E eu vou outro dia e chamo ele, e com longanimidade eu vou destruindo esse irmão. E temos que ter paciência uns com os outros. Então a mordomia passa por tudo isso. E sempre quando falava sobre mordomia, você pode pesquisar na internet sobre mordomia cristã. A maioria das pessoas vai falar sobre dinheiro, organização da sua vida e etc. Só que há algum tempo eu já venho meditando sobre esse texto. Vamos voltar para o texto aqui, que nós estávamos lendo, de Lucas 12. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Veja que coisa interessante. Não só ser fiel, tem gente que é fiel, mas não é sensata, ou seja, não tem sabedoria. Por quê? Porque a fidelidade dele pode ser ativista. Não vai fazer isso porque o pastor disse isso. Não vai fazer isso porque não sei o quê. Não acontece assim? A gente chama esse de babão, para entender melhor. Não tem o fiel babão? Esse ano de eleição é o ano dos babão, né? Estão lá, balançando a bandeira. Uma mulher interessante essa semana, ela estava segurando uma bandeira e lendo um livro. Eu disse, menina, que mulher culta, viu? Mulher no meio do canteiro central de uma avenida, segurando uma bandeira aqui, lendo um livrozinho. Rapaz, que coisa interessante. Ela arrumou um trabalho e ainda está ocupando a mente. Muito bem. Esse é o ano que muita gente, fulano é bom demais. Porque ele quer um pedacinho. Só que o Evangelho nos impulsiona a destruir as falsidades. E mesmo que dor na minha carne. Eu lembro quando minha esposa trabalhava no órgão público, e nesse órgão público entrou outro governo, isso bem no início. Disseram assim para ela, olha, Rafaela, teu marido é pastor, se tu chegar lá e disser que vai dar apoio, que a igreja vai dar apoio, tu fica com o teu trabalho. Ela disse, você não tem noção quem é meu marido, não. Ela respondeu por mim, disse, você não tem noção. E ela perdeu o emprego. E eu não perdi a dignidade. A gente perdeu o emprego, porque o emprego quem dá e quem tira é Deus. Deus estava nos provando ali, meu irmão. Deus estava nos provando. Eu ia dizer, não, é Senhor. Não, você não fala o contrário. A gente teve que amargar um desemprego. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não faltou nada. Como sempre não falta. E isso faz parte da mordomia, dessa alta performance. Então precisa ser fiel e também sensato. Como assim ser sensato? Às vezes a fidelidade cega. Tem muita gente que tem fidelidade cega. Está vendo um pastor em pecado e, mas é um homem de Deus, né? E eu tinha um negócio na minha adolescência, eu sempre fui muito crítico. E eu conversando com meu pai não fala que isso é um homem de Deus. Eu disse, rapaz, se esse for um homem de Deus, o restante está ferrado. Hein? Se esse é homem de Deus, eu disse, pai, me perdoe, eu não consigo chamar esse homem de Deus. Ele pode ser filho de Deus, mas um homem de Deus, que a palavra diz sobre caráter, é totalmente diferente. Então você está vendo eu errando e você deixa passar. Está errado, você é conivente com o meu erro, você tem que chegar e dizer, pastor, queria conversar com o senhor, eu acho que o senhor está errando nisso. Porque eu não estou isento de errar não, meu querido, eu tenho vulnerabilidades, pelo contrário, talvez eu esteja até mais propenso a errar do que você, porque todos os dias eu estou exposto a aconselhamentos, a ajudar o outro a mudar. Enquanto eu estou falando para o outro mudar, tem coisas que eu também não mudei. Então ela vai e volta.
Ah, então o pastor é hipócrita? Não, eu estou falando a palavra, porque a palavra é para mim e para você. Eu não vi todo perfeito para pregar para vocês. Nós estamos coletivamente sendo mudados por Deus, amém? Então não podemos ter uma fidelidade cega. Você não quer isso para você? Olhar seu marido lhe traindo e dizer assim, o bichinho, ele sente essa vontade, né? Você não quer. Você também não quer em outras coisas. Temos que estar prontos. Não podemos ser fiéis e insensatos. Temos que ter sensatez, ter sabedoria. Então ele diz, quem será o administrador fiel e sensato? Para quê? A quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido. Se Deus está distribuindo riquezas sobre sua vida, significa que você é um administrador fiel e sensato que Deus confia. Então você precisa fazer o que a palavra do Senhor te ensina, a cuidar do teu irmão. Então como é que nós cuidamos do nosso irmão? Primeira coisa que você deve cuidar do seu irmão é estar apto para ouvir e aconselhar. Quando nós queremos nos livrar de um morador de rua que bate na nossa porta, o que é que nós fazemos? A gente dá logo. É ou não é? A gente dá logo. Não, estou cansado aqui, cheio de coisa na cabeça. O caba vem com uma história aí. Eu sei nem se é verdade. Então você dá logo. Só que o seu irmão de fé, que está caminhando em aperfeiçoamento junto com você, ele precisa abrir o coração. E a palavra diz que nós devemos contar os nossos pecados, as nossas falhas uns aos outros para que sejamos curados. Então você vai ser um agente de cura na vida de outra pessoa. Então, se eu sou um mordomo fiel que Deus está confiando sobre minha vida, e ele diz que ele encarrega aos seus servos a porção de alimento. E nessa porção de alimento não vamos só olhar para as questões financeiras, mas tem questões emocionais. Quando você dá tempo para ouvir alguém, quando você dá tempo para aconselhar, você está abençoando a vida do outro. Amém? Você pode não ter dinheiro, meu irmão, e a pessoa não precisa só de dinheiro. Muitas pessoas precisam mais de palavras de direcionamento do que o dinheiro, porque o pedir e receber, que não é a Deus, é ao outro, às vezes me escraviza. Eu tive uma pessoa que procurou na rede social pedindo uma ajuda. Só que vou ajudar. Só que eu disse, vamos tentar conseguir um trabalho para você. Enfim, a mulher tem 2 crianças, uma muito novinha e a outra já maiorzinha. E ela trabalha de faxineira, mas ela não, pela história, ela não conseguiria trabalhar num lugar de carteira assinada, 8 horas por dia, porque não tinha com quem deixar as crianças. E aí a gente às vezes fica olhando assim, não é porque não tem isso, não tem aquilo. Ah, porque se eu botar numa creche eu vou trabalhar só para pagar a creche e vai sobrar pouco dinheiro. Desculpe, não é insensibilidade, mas te vira. Come esse amargo agora. Começa a restaurar a tua dignidade, que daqui a pouco você vai mudando. Agora jogar na conta dos outros. Eu vi que essa mulher estava se viciando, porque ela disse assim, eu mandei, por exemplo, R$20. Aí ela disse, fale com seus amigos. Quem tiver 3, 2, 5, R$1, pode mandar. Aí você calcula, é igual o cara do sinal que está ali, ganhando R$1, 2, 10. No final do dia ele ganhou mais dinheiro que eu. Aí você diz, pastor, mas é muito ruim ficar ali. Eu disse, não, com certeza. Eu não teria coragem dele, não. Aquele espírito que dá a coragem dele, eu não queria para a minha vida, não. Mas nós não temos culpa de alguém que trouxe 2 filhos na sua vida, que o marido deixou, que não sei o que. Não, restaurar a dignidade é processo, minha gente. Dá trabalho, sim. Como eu estava dizendo a vocês, para não cair em indignidade, minha mulher perdeu um emprego e a gente teve que sobreviver do pouco que tinha. Orando e buscando coisas e procurando portas. Inovando. Hoje nós temos acesso diferente à comunicação, a tantas coisas. Então a mordomia, o fundamento é sobre o cuidado da minha vida. Como eu estou cuidando da minha vida? Como eu estou administrando essa vida preciosa que Deus me deu? A pessoa viciada em pedir porque é mais fácil. Vai me dizer que não é? A pessoa depois que se acostuma, meu irmão. Depois que se acostuma, a pessoa vai. É igual, eu tinha uma moto. Vocês vão rir, mas pode rir. Eu tinha uma Shinerai.
Parecia um velocípede para mim. E eu trabalhava numa empresa, estava eu de camisa social, gravata, uma bolsa aqui de lado, montei naquela moto, na frente de um banco aqui, na Prudente de Moraes. É para rindo por quê? Aí eu sentado lá naquela moto, o cara em outra moto do meu lado, assim, uma CGzinha melhor, ele olhou e disse: meu irmão, tu parece que está num velocípede nessa moto. E eu andava com ela, cinquentinha, fazia 60 quilômetros com 1 litro. Boa toda. E o povo rindo de mim no ônibus. Eu disse: vocês estão aí no imprensado e eu estou aqui, ó, indo-me embora. Sabe quem eu lembrei? Meu pai. Meu pai não tinha vergonha de enfrentar as situações da vida. Porque ele dizia: eu não vou me endividar para ter o que eu não posso ter. Então eu vou viver com o que eu tenho. E eu botei isso na minha cabeça e zerei o que o povo estava falando. Eu quero saber. Aí depois melhorei, peguei uma motozinha melhor, depois comprei outra. E assim foi, meu irmão. Eu não tinha condição de comprar um carro. Deus usou uma família e repassou o carro para a gente, para pagar só o restante. Usei o carro até o bichinho acabar. Mad Max. Os meninos chamavam de Mad Max. Quem assistiu o filme vai entender. O bicho era todo arrebentado, mas foi o que abençoou minha casa. Eu me lembro uma vez a gente fez uma viagem e ele andava fumaçando, mais que cachimbo de velho. E aí ele vazava óleo da caixa de direção. Aí o menino, amiguinho de Rafael, de Analice: eita, o carro do tio sai fumaça. E Analice, e ainda mela o pé de óleo. A Analice achava o máximo. Dizia: bichinha. Mas por quê? Porque o meu ensino é viver com o que temos. Eu preciso ser um administrador fiel e sensato. Então, feliz será o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando ele voltar. O que é que nós estamos fazendo? Deus está nos observando. A palavra do Senhor fala em Salmos que os seus olhos estão diante de bons e maus, de puros, de ímpios, de todos. Os olhos do Senhor estão em nosso redor. Ele está nos observando. Então, quando ele voltar, Lucas 12 é um paralelo também de Mateus 24 e 25, que vai trazer um texto escatológico do retorno do Messias. Então, nesse momento, ele diz: garanto que ele encarregará de todos os seus bens, que encontrar o servo permanecendo fiel e sensato. Mas suponhamos que se o servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então preste atenção nisso aqui. Nós entendemos que o significado de mordomia é aquele que vai ter uma atitude de mordomo, ok? Vamos ter uma atitude de mordomo. O exercício da nossa mordomia, em diversos aspectos, nós podemos falar sobre mordomia. E para o tempo que nós estamos vivendo hoje, é fundamental retornar ao princípio da fé, cuidar do que Deus nos deu, ou seja, cuidar da nossa vida. Então, a mordomia, eu já falei, para o cristão não é restritiva ao dinheiro, mas sim ao cuidado da vida que Deus nos deu. Então, quando nós observamos a nossa vida, o que é que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida? Como nós temos organizado? Então pense bem, essa série de mensagens de trazer maturidade é que nós vamos deixar as coisas de menino, tá? E nós vamos viver isso aqui. O meu Senhor se demora a voltar. Se no meu coração eu disser isso, eu estou indo contra tudo que Deus tem preparado para mim. Jesus, eu não sei quando ele virá, então eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito para a minha vida e para a melhoria da minha família. Vou negar a Deus. Quando ele diz aqui, nesse texto, passa aqui, William. Não, peraí. E então comece a bater nos servos e nas servas. Qual foi a primeira coisa? Ele tinha um encargo de cuidar dos servos e das servas, organizando a alimentação. E comer, a beber e embriagar-se. Comer, beber e embriagar-se significa vida hedonista, que é voltada para o próprio prazer. Sabe, o brasileiro vive muito tempo isso, há alguns anos, voltado, não só o brasileiro, mas o mundo inteiro, voltado para o próprio prazer. Qual é a maior frase que existe no mundo hoje? Seja o que você quiser ser. A minha filha, de 8 anos, estava dizendo para a tia dela:
sabe, tia, tem uma nova bandeira parecida com a do arco-íris, que o povo mudou, e essa bandeira eles dizem, faça o que você quiser. E a gente sabe que bandeira é essa. Que é a bandeira do movimento LGBTQIA+, e agora querem acrescentar Z para defender o abuso de animais, que as pessoas que têm animais domésticos possam ter relação sexual com os seus animais. Na Alemanha, um grupo ativista estava fazendo uma passeata pedindo para o grupo LGBTQIA+, acrescentar o Z como pauta desta bandeira. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Esta semana no Brasil, 2 dias, um casal de irmãos abriram para todo mundo que estão tendo um relacionamento. E uma pessoa doente mental, desculpe os doentes mentais, não é nem para... Uma pessoa, não tem como. Desse movimento, disse o seguinte, eu vou até abrir aqui para ler para vocês o absurdo. Essa pessoa disse numa postagem: finalmente passou aqui o Rox, Fio, Prank e Brisa do casal de irmãos se namorando, e a única coisa que eu tenho a dizer é: já repararam como esse draminha de justificar a proibição do incesto pela possibilidade de ter filhos defeituosos é 200% capacitismo? Ela disse que o incesto é um draminha nosso. Eu estava dizendo, irmãos, o mundo está em trevas, você não. Mas temos que ter muito cuidado, porque as trevas elas estão entranhadas em muitos lugares. E como minha filha hoje, eu estava me preparando para tirar um cochilo, Rafaela fazendo atividade com ela, e ela queria responder na atividade, dizendo, não me lembro o que foi, eu ouvi por baixo assim do sono, ela não queria colocar que é a palavra de Deus que diz que não é para fazer isso. Mas eu não posso colocar, né? Aí ela, por quê? Não, porque... Foi o que ela disse mesmo? Que não pode deixar de aprender na vida. Pois é, ela disse que queria botar, que era a palavra de Deus. Mas por que você não pode? Porque as pessoas vão me recriminar. Então veja, ela já se sente acuada, porque nem todo mundo acredita em Deus. Então, é uma forma de tirar o nosso direito de poder dizer alguma coisa. O nosso direito de poder dizer que amamos a Deus. Ah, mas eu não creio em Deus. Ok, é você, meu querido, que não crê. Eu posso crer. Você não crê no nada, você diz que não crê em nada. Eu creio em alguma coisa. Apesar de que você que diz que não crê, você crê em alguma coisa. Porque precisa existir alguma coisa para você crer. Né? Precisa existir Deus para você dizer que Deus não existe. Então, nós estamos vivendo debaixo de uma horda infernal que culmina para isso, para que eu viva uma vida hedonista, voltada para o próprio prazer, e esqueça de Deus. E esqueça que Deus existe. Que os sofrimentos do presente momento me pressionam tanto que eu vou pensar, será mesmo que Deus existe? Por que existe o mal? Primeiras perguntas que vêm no nosso coração. Talvez no coração de muita gente veio isso quando veio a pandemia. Poxa, se Deus existe, por que está morrendo tanta gente? Mas morre gente demais todo ano. No mundo inteiro. Para você ter ideia, para muita gente que não sabe, morre mais pessoas de frio no mundo do que de calor. Morre mais pessoas no mundo de frio do que de calor. Aí nós vamos condenar o frio. Os nordestinos estão tudo achando ruim porque está frio. Ai, para tomar banho. Está frio lá em Jucurutu? É só lá que não está. Põe aqui, meu filho. Aqui está frio. Mossoró está frio? Meu Deus. Então,
As pessoas querem logo perguntar: se Deus existe, por que acontece isso? Mas na palavra de Deus, não diz que porque Ele existe, o mal não habitaria no mundo. O mal habita no mundo por causa do pecado do homem. E ainda, mesmo nisso, nós muitas vezes escolhemos mais o pecado do que a Deus. Mas como assim, pastor? Quando Deus quer nos levar à maturidade, é que para coisas que nós associamos como pequenas mentiras, pequenas coisinhas, que parece que não afetam, são as pequenas coisas, as pequenas concessões que vão nos conduzir a maiores pecados. São as pequenas concessões. Eu fiz porque todo mundo estava fazendo. O rapaz que atropelou o barbeiro aqui, estava embriagado, disse: meu irmão, todo mundo faz isso. Olha a resposta que o cara dá. Todo mundo faz isso, dirige bêbado. Você entende como isso é sério? São pequenas concessões. Então, se eu olho para os meus irmãos e digo: olha, Deus está demorando, vou me associar com qualquer coisa, vou vender coisas ilícitas, vou fazer serviços que estou nem aí, não importa, o importante é trazer dinheiro para casa. Espera aí, não é assim. Não importa, não é desse jeito. Teve um candidato parece que é para o governo da Bahia, ele disse: o tráfico de drogas emprega muita gente. A piada, a gente tem que, como diz minha esposa, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Porque o cara dizer que o tráfico de drogas está empregando o entregador que compra uma moto. Aí o cara fez um vídeo irônico, achei muito engraçado. Ele disse: aí então o cara chega lá na boca de fumo e diz assim: olha, a gente tem que ver minhas férias. Aí o cara, pum, mata ele. Esse empregador: ele não deu, o dinheiro faltou, aconteceu alguma coisa. Aí vai e mata ele. Gente, é uma piada isso. Mas é o mundo que nós estamos caminhando. Por quê? Porque, gente, uma palavra chamada hegemonia do pensamento, ela é sorrateira. Igual uma raiz de uma árvore. Você vai olhar aqui nos canteiros centrais aqui, você vai ver que a raiz da árvore, ela já penetrou tanto, que se tu for tirar ela, você não tem que arrancar só dali, você vai ter que arrancar o asfalto inteiro. Se brincar, ela está debaixo das casas, das coisas aqui. Porque uma raiz, ela tem troncos mais grossos, mas tem outros que são bem fininhos e vai andando. E a hegemonia do pensamento, ela passa dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter visto que lojistas, maquiadoras e etc., eles, para viralizar na rede social, ele pega a música do momento, e não importa o tipo de letra dela. Está lá chamando a mulher de vagabunda, não sei o quê, de bandido, não sei o quê, música pornográfica. Mas ela quer estar com o seu negócio no melhor topo da rede social, então isso chama-se hegemonia do pensamento. As pessoas aceitam porque tem uma condição por trás. E mesmo que essa condição seja inescrupulosa, as pessoas não medem esforços do pensamento para pensar: poxa, isso aqui não vale a pena. E por que cresce? Porque alcança a gente está lá mexendo, de repente aparece uma música que tem nada a ver, uma dança, mulher toda jegue dançando, sabe nem dançar, mas está lá aparecendo. Por quê? Hegemonia do pensamento. Isso são de anos de trabalho, de lentidão. Enquanto nós nos acovardamos e temos medo de resplandecer a luz do Evangelho, porque vão me criticar. Querido, vão te criticar se tu usar uma roupa assim, se tu usar uma roupa assada. Vão te criticar se tu comer, botar feijão embaixo do arroz ou por cima. Vocês estão entendendo? Eu não acho legal botar feijão por cima do arroz. Para mim tem que ter primeiro o arroz e depois o feijão. Aí tem gente que briga por isso, se bota farinha ou não. Que toma refrigerante, não toma. Críticas nós temos todos os dias. E você está com medo de crítica, gente. Isso é um aspecto importante. Sabe por que eu estou te impulsionando a abrir a tua mente? Porque amanhã as pessoas vão tentar denegrir os teus valores. As pessoas vão tentar usurpar os teus valores. E se você não tiver posicionamento, se você tiver medo de ser sustentado por Deus, você vai ver o que o diabo pode fazer na vida daquele que se distancia da verdade.
E isso aqui é o primeiro passo para muitas coisas em nossa vida. Como mordomos, nós precisamos cultivar a adoração a Deus. Porque se não cultivarmos a adoração a Deus, e lembra, adoração a Deus não é música. Adoração ao Senhor não é música. A música faz parte da adoração a Deus. Quem pode trazer uma aguinha, por favor? Um dedinho de café. A música, ela faz parte da adoração. É interessante que as pessoas que tocam na igreja, muitos dizem assim, eu sou levita. Então, na nova aliança, o ministério levítico foi impartido para todos os santos. Então, os meninos que tocam aqui e cantam, eles são músicos e cantores. Eles não são levitas, porque o ministério levítico é toda a igreja. Em coletividade nós adoramos o Senhor. E outra coisa, o ministério levítico não era restrito a cantar a música não e tocar não. Tinha que limpar sangue de boi, bosta de vaca, tinha que limpar o templo, carregar tabernáculo, tinha que fazer todo o serviço. Aos levitas de hoje que é só tocar. Nem um instrumento quer carregar porque ele acha que é ungido. Sou ungido. Não, meu irmão. Isso é muito besta. Nada de ungido. O ministério levítico foi impartido para todos os santos. Então, nós, como igreja, coletivamente, obrigado, meu filho, vivemos a adoração ao Senhor. Então, pastor, o que é adoração a Deus? Adoração ao Senhor é a base da nossa vida com duas coisas: oração a Deus e leitura da sua palavra. Oração e leitura da palavra é a base para a nossa vida de adoração, e externa com o louvor. Martinho Lutero dizia, quando eu escuto uma má notícia, eu canto um salmo ao Senhor para envergonhar o diabo. Veja que coisa interessante, muitas vezes quando nós ouvimos uma má notícia, nós preferimos murmurar, nós preferimos compartilhar com alguém, mas não, é porque, o que é isso? Isso expressa o seguinte, o diabo está em derredor, como um leão, buscando a quem possa devorar. Presta atenção, o diabo não é o leão, ele está como? Então o leão, ele quando está em busca da sua presa, o leão ele está quietinho, paciente, buscando o melhor momento para devorar aquela presa, sentindo a respiração dela, se ela está com medo, o cheiro do medo. Sabe como é que o diabo consegue sentir o cheiro do nosso medo? Quando vem a situação e a gente não se silencia e adora, geralmente nós colocamos para fora a nossa murmuração. Ou passamos o dia todo só, obrigado minha filha, todo triste, cabisbaixo, e não dizemos uma palavra de louvor a Deus, porque nós precisamos entender, para fechar, a palavra do Senhor diz, em Efésios capítulo 6, abre aí por favor, Will, Efésios capítulo 6, tem algo muito importante para que possamos compreender e conseguir dar novos passos em nossa mordomia ao Senhor. Aleluia. És bom. Efésios 6:10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue. A minha versão diz, não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Irmãos, nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é aqui, na região celeste.
A nossa luta é espiritual. Então, quando eu classifico que uma das coisas que é importante a Deus, que é o cuidado com minha vida, eu não classifico como algo espiritual, o que eu faço em minha vida pode não trazer um legado para outros. A esposa do Bill Johnson, ela morreu recentemente de um câncer. E essa irmã, acredito eu, não tenho ainda certeza, que talvez por conta desse câncer ela começou a mudar o estilo de vida dela. Ela era a pessoa na Bethel que mais falava sobre o corpo, o templo do Espírito. E ela fazia atividade física, era uma mulher muito bem cuidada no seu corpo, mulher bonita, e sempre pregou sobre o corpo, o templo do Espírito. E é uma igreja que eles vivem milagres, vivem muitas coisas. E uma coisa que eu acho interessante daqueles irmãos é que mesmo na morte da esposa do Bill Johnson, de câncer, irmãos, ela morreu de uma forma muito feia. Ela definhou em semanas, meses, perdeu todo o cabelo de novo. Ela definhou. Eu me assustei quando eu vi a foto dela. Uma família de fé, uma família que está pregando a palavra de Deus, está vendo milagres acontecerem, pessoas sendo curadas, mas aquela mulher não largou a mordomia dela ao Senhor até o último suspiro de sua vida. De crer que Deus cura, de crer que Deus faz, de adorar o Senhor no leito de morte. Ela, os filhos adorando a Deus. Porque, queridos, não é sobre a vida nesta era presente, mas principalmente sobre a eternidade que viveremos com Deus. A eternidade que viveremos com Deus fala muito mais sobre o que eu estou vivendo aqui agora. Cuidar da nossa vida passa pelo crivo de estarmos alinhados com o coração de Deus. E alinhado ao coração de Deus, eu não vou viver em preocupação das circunstâncias. A minha preocupação, quando falamos preocupação, é aquilo que move o meu pensamento, vai ser estar perto de Deus. A palavra do Senhor diz que os que confiam do Senhor são como os montes de Sião. E o monte de Sião, ele se abalou, mas ele permaneceu. E quando a palavra diz permanece para sempre, é algo profético, porque quando o Senhor Jesus voltar, ele colocará os pés naquele monte. E ele permanecerá para sempre. E assim como os montes de Sião, eu e você precisamos estar firmes. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Ele está esperando você confiar nele. Aleluia. O Senhor sabe o teu amanhã, o Senhor sabe o teu depois de amanhã. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você espera. Mas o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus está esperando de nós? Que confiemos que a nossa batalha espiritual, nas regiões celestes, nós coloquemos o Senhor para estar à nossa frente. Sabe? Quando falamos em batalha espiritual, as pessoas mais mistificam do que descomplicam sobre batalha espiritual. Por quê? Porque parece que o diabo é mais poderoso do que Deus. Você já parou para pensar nisso? Que as pessoas, nós, muitas vezes nos comportamos como se o diabo fosse mais poderoso do que Deus. Nesta semana a gente tinha umas coisas para pagar e nós não tínhamos o recurso ainda. E eu olhei para minha esposa, eu disse, como sempre ele faz, vamos esperar que no dia certo ele dará aquilo que a gente precisa. Irmão, chegou o dinheiro no dia que eu precisava, eu até pensei em não pagar a conta, pensando em outras coisas. E o Senhor falou, não, você não estava esperando dinheiro para isso. Faça, amanhã é outro dia. Até a gente ganhou os ingressos para ir para o circo e eu protelei de ir. Porque eu tinha só o ingresso para entrar, né? E você levar uma criança para entrar e não comprar uma pipoca, um negócio assim e tal, é complicado. E eu não estava muito com coragem de levar uma marmitex para abrir lá não. Aí, eu disse, filha, a gente tem até sábado para ir. Se Deus abrir as portas, a gente vai. Ore por isso. Quando foi sexta-feira à noite, sem eu esperar, sexta-feira à tarde,
o recurso chegou, que era para vir no dia 5, e essa pessoa pagou no dia 2. E eu lembrei, eu disse, eita. Eu digo para ela, tu é muito abençoada, Annalise. Disse, filha, nós vamos para o parque, porque Deus mandou o dinheiro. Aleluia. Se Deus escuta os pequeninos, nós precisamos insistir. É uma batalha, gente, mas é uma batalha que nós somos vencedores. É uma batalha que nós já vencemos. Então por que a nossa preocupação? Você vai dizer, pastor, é porque eu sou humano. Pare de usar esse termo adâmico. Adão, quando queria fugir da responsabilidade, ele disse, Deus, foi o Senhor que me deu essa mulher e ela me induziu a comer. Quando nós falamos, eu sou humano, é a última fase da desculpa que nós temos, quando não temos mais nada que dizer. Nós dizemos, eu sou humano e eu fiz. Ao invés de dizer, eu pequei porque eu quis. Eu pequei porque eu estava a fim de pecar. Eu pequei porque fui induzido pela minha cobiça, os meus pensamentos. Me perdoe. Agora dizer, eu sou humano. Estamos usando a mais alta potência de desculpa para dizer assim, acho que Deus não tem o controle de todas as coisas, porque eu sou humano e pecador. Então, quando Deus está nos chamando à maturidade, Deus está nos chamando a estar perto dEle. E eu creio nessa noite que Ele quer trazer ao nosso coração um impulsionamento para que possamos tomar posições. Eu creio que eu e você precisamos hoje tomar posições. Primeiro posicionamento é que eu preciso cuidar da minha vida para Deus. Se você vai à academia só porque você quer ter um corpo bonito para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua namorada, o seu noivo, você já está errando. Faça isso para o Senhor. Em consequência, teu esposo vai ser abençoado. Tua esposa vai ser abençoada. Faça porque o templo é corpo. O nosso corpo é templo do Espírito. E nele o Senhor habita. Então quando nós vamos buscar uma performance, não é só para a exibição do nosso corpo. É bonito você botar. Meu filho, faz tempo que eu não sei o que é uma camisa 3, 4. Eu fui alugar o terno esses dias para o casamento da minha irmã, usei 8. Porque eu tenho um pescoço tão gordo que não fecha aqui não. Se fechar eu morro aqui. Aí eu tive que alugar número 8. E ficava folgado, é o que cabia. E eu sempre olho e digo assim, meu Deus, tem que voltar para o outro. Só que eu contabilizo as coisas, eu preciso de parar de contabilizar as coisas, eu preciso ir para o alvo. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos dar passos de posicionamento em nome de Jesus. Você só verá milagres se você viver a obediência. Amém? Queria que você ficasse de pé e vamos orar. Quero orar por sua vida. E se você se sente fragilizado, fragilizada, e você quer, nessa noite, dar um passo de fé no Senhor, e precisa de oração, eu te chamo aqui à frente, eu quero orar por você. Se você acredita que precisa de oração nessa noite, você pode vir, que eu vou orar por você. Amém? Oh Deus, aleluias. Como é bom estar em tua presença, Senhor. Como é bom estar diante de ti, Senhor. Como é bom estar diante da tua presença.